em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha passado por um ótimo domingo. E agora nós vamos, no nosso momento de culto, meditar na palavra do Senhor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Nós leremos os versos de 10 a 17. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber?
Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Que Deus abençoe sua palavra e espero que você dê aí um glória a Deus, um aleluia. Afinal de contas, é um feito espetacular do Senhor Jesus e Ele merece toda a glória e toda a honra. Semana passada nós aprendemos um pouco a respeito de uma história na Bíblia em que Jesus curara um cego de nascença. Hoje, novamente, nós estamos numa história da Bíblia em que Jesus agora cura uma mulher no sábado. Querido, se sua Bíblia for uma Bíblia de exposição, ela deve ter algum título aí. E o título da minha perícope desse texto é justamente essa: uma mulher curada no sábado. O texto começa de maneira muito informativa, dizendo que certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Preste muita atenção que o propósito de tudo que vai acontecer então é ensino. Jesus está ensinando dentro da igreja algo para a igreja. Anterior ao fato ocorrido dentro da sinagoga, Lucas fez questão de colocar o episódio da figueira plantada no meio da vinha. E aí, se você acompanhar os versos de 6 a 9, você verá isso. E por que Lucas fez isso? Porque naquele momento que Jesus fala da figueira, a figueira simbolizava Israel. E o fato da figueira não produzir frutos a levaria a um julgamento. O dono da vinha disse: olha, voltando aqui, não achando, vou cavar, vou dar mais uma chance para ela. Mas o julgamento era justamente porque ela não produzia frutos, e se produzisse frutos, escaparia do julgamento. Então, o que nós precisamos entender, que esse julgamento que Jesus descreve, e que Lucas descreve aqui no capítulo 13, nos versos de 6 a 9, nós vamos encontrar ele no cerco de Jerusalém, predito por Jesus em Lucas 19, de 41 a 44. Mas não é esse o objeto da nossa observação agora. Voltamos para o episódio da mulher sendo curada no sábado. E agora eu vou avançar mais um pouco. O texto então inicia dizendo: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher. Atenção para os detalhes. Que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E lá na frente, nós encontramos Jesus libertando essa mulher da doença e da seguinte forma: lhe impôs as mãos e imediatamente, foi instantâneo, ela se endireitou e louvava a Deus. Fica muito claro que a causa da doença era um espírito maligno, portanto, Lucas toma todo o cuidado de trazer essa informação. E Jesus diz, quando essa mulher vai ser curada, ao invés dele dizer como os demais ele sempre diz, ele diz nesse caso especificamente para essa mulher: você está livre da sua doença. Eu coloquei doença nessa versão aí, porque algumas versões fazem essa troca. Na primeira versão você deve ter percebido que quando eu li falava enfermidade. E alguns tradutores simplesmente migram para a palavra doença, o que acaba por contrariar a base original do texto. Mas vamos aos detalhes. O texto diz que Jesus impôs as mãos sobre essa mulher. Quero mais uma vez lembrá-lo do que já falamos bastante em Hebreus 6:1-2, que a oração com imposição de mão, não, pastor, isso não é só para consagração ao ministério, não, ela é para muitas coisas. Aqui Jesus não está consagrando ninguém ao ministério. Que Jesus está curando uma pessoa. Então, a oração com imposição de mãos, nessa lista de rudimentos da doutrina de Cristo, de fundamentos, ela muitas vezes é esquecida pela igreja. É apenas um lembrete para que você se lembre. Mas aqui nós encontramos então agora uma informação muito importante. A mulher está sendo liberta de uma enfermidade, essa mulher está louvando a Deus e de repente esse louvor será interrompido. Lucas 13:14, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga, o líder, disse
ao povo, ou seja, está ensinando para todo mundo. Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha para ser curado nesses dias e não no sábado. Lucas fez uso, e eu fiz questão de transcrever para você aí, apesar de estar transliterada a palavra, porque não sabia se a fonte sairia corretamente aí no grego, mas a palavra usada aí para indignado no grego, conforme está aí a pronúncia, é aganactel. E aganactel significa estar indignado, estar muito ofendido, descontente, desagradado, insatisfeito. Só que quando nós partimos a palavra e vem o radical, né, e depois a raiz da palavra, nós vamos encontrar agan e actus. E agan e actus, numa tradução mais fiel, é muita mágoa. Então o líder, tomado de muita mágoa, vai pronunciar o que está no verso 14. Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Querido, o líder, ele está sendo muito sincero, porque ele está falando o que está lá na palavra. Mas ele não está sendo honesto, porque ele não está dizendo tudo que está na palavra. E eu queria abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes nós nos sentimos aliviados por termos sido sinceros no falar. Mas nem sempre a sinceridade está carregada de verdade e de honestidade. Então nós podemos pecar muitas vezes por sermos sinceros. Ah, pastor, nós temos que ser falsos? Não. Nós temos que ser extremamente honestos e verdadeiros quando exercermos sinceridade. É disso que eu estou falando nessa noite com você. E a gente precisa então tomar cuidado. Por que ele não estava sendo honesto? Porque embora ele faça menção do que está em Êxodo 20, de 9 a 10, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Correto, mas não é honesto. Entende agora o que eu estou dizendo para você? Por que não é honesto? Êxodo, eu li Êxodo 20, agora é Êxodo 23, de 4 a 5. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone. Procure ajudá-lo. Então agora nós temos aqui a lei numa complexidade muito maior. Preste bem atenção. Você pode deixar de descansar no sábado para socorrer um animal do seu inimigo ou para socorrer um animal de alguém que te odeia. Olha, preste bem atenção num negócio desse. Eu fico olhando para isso aqui e vejo um pouco disso aqui misturado com aquele trecho de João capítulo 8, nos versos de 1 a 11, porque esse uso parcial da lei era próprio dos fariseus. O texto diz assim lá: de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. Estava lá Jesus ensinando. E o que vão fazer os fariseus? Vão usar uma parte da palavra. Vão parecer sinceros, mas não vão ser honestos. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida no adultério. Uma versão mais antiga diz apanhada no ato. Se fôssemos traduzir assim com mais expressividade, uma mulher estava no ato sexual em cima da cama e ela foi tirada de lá. É o que diz aí João 2 a 3. Então, é próprio dos fariseus parecerem sinceros, mas não estão sendo honestos. A semelhança, então, não é apenas aí do fato de Jesus estar ensinando no templo. A semelhança do argumento é porque, embora aparentemente pareça estar respaldado na Bíblia, ele não se sustenta.
E não se sustenta por um motivo simples: ele está incompleto. Ele foi escolhido cuidadosamente apenas no aspecto que te interessava ou que lhes interessava. Então, eles não estavam sendo honestos. Entende quando eu digo que nós precisamos ter muito cuidado quando nós achamos que estamos sendo sinceros? Será que essa sinceridade é porque nós não estamos falando apenas aquilo que nos interessa? E aí não estamos sendo literalmente, totalmente honestos? E aí nós queremos aplicar uma aparente justiça e estaremos sendo extremamente injustos. Argumentações citando a Bíblia de parcialidade, ela acaba por ferir o princípio, ela acaba por ferir a intenção, ela acaba por ferir a veracidade do escrito ordenado por Deus, e isso é muito sério. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Veja o perigo da parcialidade. Ela nos leva a erros, e erros grotescos. Mas vamos voltar no texto. Eu quero que você caminhe comigo para você entender algo muito importante também nessa noite. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou-lhe e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Note que essa versão voltou para a palavra enfermidade. Por quê? Porque essa é a palavra correta. Almeida, Revista e Atualizada está na versão correta. Algumas Bíblias traduzem, simplesmente mexem sem levar em consideração detalhes importantes. Eu separei de novo o trecho no grego para você entender. A palavra enfermidade aí é asteneia. E asteneia no grego ela pode significar duas coisas. Quando se referir ao corpo, pode ser falta de força, debilidade, fraqueza natural e fragilidade. Mas ela também pode se referir nas questões de alma. Aí é falta de força, capacidade requerida, suportar aflições e preocupações. Ou seja, a palavra asteneia pode indicar doença física ou da alma. É isso que o texto está nos dizendo. E nós sabemos que a alma adoece e o físico adoece. E hoje nós conhecemos tanto isso através da linha de estudos das doenças psicossomáticas. Então, é só um alerta. Quando era específico para corpo, há uma palavra certa e nós encontramos Lucas, no capítulo 7, no verso 21, fazendo uso dela. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Aqui a palavra doença é nosos. Nosos é doença realmente. Por isso que ele destacou aqui de doença e de sofrimentos e de espírito maligno. Ele separou as áreas. Então, meu querido, quando eu vejo Lucas, um médico, tomando cuidado de separar isso, é porque há um propósito. Há doenças físicas, mas há doenças também da alma. As chamadas de doenças espirituais. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Mas não quero trabalhar muito nisso agora. Mas quero que você entenda então que havia uma doença apontada aqui também fora da mulher. Que é isso, pastor? Agora eu perdi no texto. Não. O sacerdote, ou líder da sinagoga, ele estava indignado. E você lembra que a palavra indignado que eu coloquei significa tomado de muita mágoa. Está doente da alma. Está com enfermidade, não é doença. Ele está com uma enfermidade na alma. E o fato de estar com essa enfermidade na alma não permitia que ele dispensasse na condição de líder. Que ele dispensasse cuidado, que ele dispensasse atenção ou prontidão naquilo que foi feito com aquela senhora que há 18 anos sofria daquela condição que ela estava. Mas é o mesmo que está reivindicando na lei que lhe dava permissão para socorrer o boi, para socorrer o jumento do seu inimigo ou de quem ele odiasse ou fosse odiado, conforme está em Êxodo 23, 4 e 5. Então nós precisamos entender isso. E isso fica claro quando Lucas registra o seguinte no versículo 16. Por esse motivo, não se devia livrar deste cativeiro. Olha a palavra que Jesus usou. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás
trazia presa há 18 anos. Meu querido, aquele homem tomado de muita mágoa conseguia amar mais o jumento, conseguia amar mais o boi do seu inimigo, de quem lhe odiava, do que alguém que era da sua própria linhagem. O texto é claro, filha de Abraão. Ainda hoje, querido, muitas pessoas tomadas de muita mágoa, elas conseguem amar coisas e animais mais do que pessoas. É uma enfermidade. E aqui diz quem coloca essa enfermidade. O texto foi muito claro. Satanás colocava essa enfermidade. Por essa razão, a repreensão é duríssima. Lucas 13:15. Porém, o Senhor lhe respondeu, hipócritas. A palavra hipócritas no grego eu não coloquei aí, mas é Hipócrates. Significa aquele que representa a cena, um ator. Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? É por isso que Jesus então está dizendo que uma pessoa tomada de muita mágoa, ela consegue ser um bom ator. Ela consegue parecer um religioso, ela consegue dominar alguns textos, ela consegue, em nome da sua auto-reivindicação ou justificativa, aparentemente demonstrar uma vida que está vivendo de acordo com as Escrituras. Mas tudo não passa de cena. Foi por isso que Jesus foi taxativo em condenar aquela atitude. Quero mais uma vez lembrá-lo a questão da asteneia. A enfermidade pode ser no corpo, física, ou ela também pode ser na alma. E o problema daquele líder era simples, ele estava enfermo. E enfermo de quê? Da alma, porque o seu coração estava endurecido. Prática essa comum encontrada naquele grupo. Mateus capítulo 19, versículo de 7 a 8. Perguntaram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Enfermidade da alma, coração duro, é a enfermidade da alma. E quem é que provoca essas enfermidades? Satanás. É o inimigo que faz isso. Não, pastor, aí agora eu não vou concordar com isso não. Tiago capítulo 3, versículo de 15 a 16. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e diabólica. Alguma dúvida? Porque onde há inveja e espírito faccioso, divisão, não é a dureza do coração que promove a divisão no casamento? Espírito faccioso, aí há perturbação, aí há ação de demônios e toda obra perversa, liberdade plena para o inferno agir. Pensa num negócio difícil. Entende quem é que coloca as enfermidades agora? Entende por que Jesus disse que aquela mulher estava num cativeiro? E quem permite que essas coisas também, que a sua alma se adoeça dessa forma, também vai ficar no cativeiro. Por isso que Jesus disse para aquela mulher: você está livre. Querido, os conceitos pessoais, as mágoas, não permitiam o domínio das Escrituras na vida deles. Eles até recitavam, mas a palavra não operava na vida deles, e por um simples fato: dureza de coração. E olha que eles tinham disponibilidade de socorrer jumento, de socorrer boi do inimigo, dos que lhe odiavam, mas não conseguiam ver com alegria o socorro que foi trazido para uma filha de Abraão. E o texto termina no verso 17 dizendo o seguinte: tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Nós temos duas reações. Alguns que se alegravam, alguns que se regozijavam, alguns que louvavam, alguns que usufruíam do poder da palavra ali, e alguns que apenas se envergonhavam. Eu gosto de dizer que está na moda nesse negócio de status. Eu vi um influencer dizendo aí que, por favor, coloque sua foto no seu status, porque status sem foto dá a entender que você não está bem. As pessoas estão preocupadas com o status. E aqui eu posso dizer para você que a única coisa que aconteceu na vida daquele líder religioso foi mudança de status. Como assim, pastor? Lucas 13, 14.
Status dele, indignado. Asteneia, muito magoado. Lucas 13:17, envergonhado. Catachuna. Status, desonrar, humilhar, tornar envergonhado, corar de vergonha. Então, deixa eu entender isso aqui. Status 1, indignado, muito magoado. Status 2, corado de vergonha. Algumas pessoas são assim. Parecem estar extremamente sendo sinceros, quando na realidade estão descarregando suas mágoas. E depois que suas verdades caem por terra, eles não apresentam humildade, apenas coram de vergonha. Mas olha que coisa interessante, lembrando você que a Bíblia está escrita no rolo. Então depois do capítulo 13 vem do capítulo 14, na realidade é a sequência dos fatos. E eu vou avançar no capítulo 14 e vou terminar por aqui com você. Certo sábado, ou seja, outro sábado, entrando Jesus para comer na casa de um dos fariseus importantes, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. É aquele homem hidrófobo. Jesus perguntou aos fariseus e peritos da lei. Agora Jesus vai arguí-los. É permitido ou não curar no sábado? Eles acabaram de sofrer uma vergonha agorinha, mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Lucas 14, de 1 a 6. Status 1, indignado, com muita mágoa. Status 2, envergonhado, corado de vergonha. Status 3, mudo, calado, em silêncio. Foi só isso que eles fizeram. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela não apresentou status, ela apresentou estado. E o estado dela era de enfermidade e cativeiro. Mas quando Jesus disse que a colocaria em liberdade, ela quis conhecer essa liberdade. Aqueles homens não. Eu termino com você nessa noite perguntando para você: como você quer ficar nessa noite? Quer mudar apenas o estado? Ou quer mudar o estado? Aquela mulher imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. É o que diz Lucas no capítulo 13, no versículo 13. Curva a sua cabeça, eu gostaria de orar com você agora. Se nessa noite você não quer apenas mudar de status, se nessa noite você quer mudar de vida, curva a sua cabeça. Ore comigo onde você está aí agora e diga: Senhor Jesus, eu entendi tua palavra nessa noite. E eu nessa noite quero pedir que o Senhor me liberte de todo cativeiro, de todo vício, que até então, Senhor Deus, eu não entendia dessa forma. Eu ouvi nessa noite que a doença e a enfermidade, que as enfermidades, elas são operadas pelos espíritos caídos. Elas podem acontecer no corpo e elas podem acontecer na alma. Mas nessa noite, Senhor Jesus, eu aceito ser livre, eu aceito ser curado de toda enfermidade, toda mágoa, toda tristeza, todo rancor. Arranca, Senhor Deus, do meu coração nessa noite. Cura-me como o Senhor curou aquela mulher encurvada, como o Senhor a livrou de todo o tormento, de todo o cativeiro. Eu peço nessa noite que, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, o Senhor me livre de todo o cativeiro, de todo o tormento, me ponha em liberdade nessa noite. Eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu libertador nessa noite. Eu oro com fé com esse pregador agora, em nome de Jesus. Amém? Você orou assim? Que você também seja abençoado nessa hora, em nome de Jesus. Eu gostaria de impetrar a bênção sobre sua vida nessa noite. Estende a sua mão. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Semana de bênção, semana de vitória, noite de paz, em nome de Jesus.